Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos à nossa sexta aula do curso Seja um Facilitador de uma Célula Movimento. Hoje, a nossa aula, nós vamos falar sobre os estilos de personalidade, porque como nós, na célula, nós temos que lidar com pessoas, então nós vamos falar dos diferentes tipos de personalidade, as características de personalidade e o que isso tem a ver para os relacionamentos dos grupos. E também vamos falar sobre a variedade de dons, né? Como somos diferentes, então o Senhor também, né? O Espírito Santo nos capacita com dons e os dons são diversos. E nós vamos também abordar sobre os 5 ministérios e como isso se desenvolve numa célula. E também nós vamos falar um pouco sobre edificação na célula, sobre o que nós, que tipo de formato, né, que a gente trabalha com pessoas no pequeno grupo que envolve a aprendizagem, né? Então, nós vamos falar um pouco das abordagens que envolvem o aprendizado, o ensino, olhando especialmente para uma célula. Então, deixa eu colocar aqui o PowerPoint. Ok, célula movimento. Então, vamos falar sobre essa célula movimento. O pastor Bewong, ele trabalha 3 tipos de formação. Isso também é o ensino do pastor Ralph Neighbor Jr. E ele condensou essa ideia em 3 tipos de formação e que tem tudo a ver com o trabalho numa célula. Numa célula, nós trabalhamos com pessoas e esses três tipos de formação, eles vão estar ali presentes na vida em comunidade, nos relacionamentos, no dia a dia, numa condução de uma célula, no pastoreio, na liderança. Esses 3 tipos de formação estarão presentes. E, então, a edificação numa célula, ela vai, de alguma forma, apontar para esses 3 tipos de formação. Então, vamos falar sobre eles, né? Então, o primeiro tipo de formação é o conhecimento, o cognitivo, né? É o domínio cognitivo, tem a ver com o conhecimento, né? Então, tem a ver com essa formação que apela para o entendimento, para o conhecimento e aquilo que precisamos conhecer, né, em relação às verdades bíblicas, aos ensinos da palavra de Deus. Então, tem a ver com o conhecimento bíblico e o conhecimento prático da vida cristã, né? O segundo tipo de formação tem a ver com a área das habilidades. E numa célula, nós também estaremos atentos para lapidar, né, ou desenvolver, treinar habilidades dos nossos membros na vida em comunidade, na célula, no discipulado, nessa caminhada junto, nos relacionamentos vida na vida do grupo. Nós também estaremos atentos para que as pessoas desenvolvam suas habilidades para melhor servir no grupo e na igreja e no reino de Deus. Então, essa também será uma área que estaremos atentos no relacionamento da célula, as habilidades. Então, na célula será um ambiente em que nós formaremos líderes, auxiliares, pessoas capazes de conduzir reuniões, de trazer uma edificação. As pessoas vão aprender ali a orar, vão aprender a ministrar um na vida do outro, vão aprender a servir, vão aprender a conduzir o louvor, né? Então, quem tem habilidade nessa área do louvor e musical vai desenvolver, porque é um ambiente mais informal, mais propício para desenvolver essas habilidades do que no grupo grande. Mas no grupo pequeno é um ambiente ideal para que habilidades sejam formadas. Muitas habilidades nós podemos formar por meio da vida do grupo, né? Um terceiro tipo de formação tem a ver com a vida.
tem a ver com a área de quem você é, seus valores, sua vida, seu caráter, né? Então, são três tipos de formação ou três domínios de aprendizagem: cognitivo, psicomotor, que tem a ver com as habilidades, e o domínio afetivo, que tem a ver com a transformação de vidas, né? A transformação do coração, né? Dos valores de uma pessoa, mudança de hábitos, um novo caráter sendo moldado, sendo testado. E então são três áreas, né? Três tipos de formação que a célula vai estar atenta para trabalhar, para treinar os membros, para que o corpo seja edificado, né? Então, a área do conhecimento bíblico, do conhecimento da vontade de Deus, né? A área das habilidades, do melhor servir, e também a questão da vida, quem somos, nosso caráter, nossa identidade, propósito, valores, né? Nosso estilo de vida, como temos vivido, testemunhado nessa transformação interior, né? Então, são três tipos de formação. E nós podemos aplicar que, para cada tipo de formação, existe, digamos assim, um personagem que está ali, digamos assim, atuando, que está investindo em pessoas. Então, quando a gente precisar ensinar as pessoas na célula o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra, então ali estará a figura, né, do professor, vamos dizer assim, dos mestres, né? Então, o ambiente da célula é um ambiente em que nós vamos ensinar uns aos outros e, por vezes, nós desenvolveremos juntos o papel de mestres. Os professores estarão ali atuando quando apontarmos para o conhecimento da palavra, quando apontarmos para o entendimento da vontade de Deus. Já o segundo tipo de formação, que é a habilidade, ele se parece mais com a figura do instrutor. Então, toda vez que estivermos servindo, ajudando um ao outro a melhor servir, desenvolvendo habilidades na vida do outro, ali será o papel do instrutor ou do treinador, aquele que treina, aquele que instrui, né? Aquele que ajuda a preparar as pessoas para melhor servir. E quando se fala da vida, qual seria a melhor imagem para caracterizar essa formação? A ideia do mentor. O mentor é aquele que é o modelo a ser seguido, é o tipo de vida que nós queremos imitar, é aquela pessoa que está sendo referência para outras. Então, toda vez que na célula nós estivermos é, tratando da vida, falando de coisas práticas da vida cristã, sendo exemplo para outros, testemunhando do que temos vivido, e do que Deus tem feito em nossa vida, em nosso caráter, e como temos vivido os valores e temos vivido o propósito de Deus. Então, a figura dos mentores estarão presentes ali no grupo. São três tipos de formação, e o grupo, isso daqui, claro, não se encaixa simplesmente no papel de um líder de célula. Esse é o trabalho vida na vida. Então, o líder, ele é o facilitador, né, desses papéis. Ele não é o único detentor desses papéis, mas o grupo deve desenvolver esses papéis, papéis de mestres, de instrutores e de mentores. Claro que os mais maduros serão maior referência para os menos maduros, mas até os menos maduros, eles também podem ser instrumentos de Deus para apontar, né, o caminho a seguir para os outros. Eles podem servir, né? Eles podem ser exemplo para os outros de serviço, de amor a Deus. E os novos convertidos, por exemplo, eles costumam viver assim um primeiro amor, né? Então eles contagiam os outros. Eles também costumam ser mais evangelistas, porque eles estão empolgados em falar do que Deus tem sido para eles, para as pessoas ao redor. Então, eles também ensinam, eles também se tornam
de alguma forma, referência ali no grupo, e eles podem ser canal, ser instrumento de Deus para edificar o corpo. Então, esses três papéis, eles devem ser comuns no encontro da célula, na vida em comunidade, por meio dos pequenos grupos. E continuando, então, essa aplicação de Beong, o conhecimento, ele traz, a ideia é o ensino. O foco aqui está no ensino. Na habilidade, o foco está em treinamento. E em relação à vida, o foco aqui está na transmissão. Então, no pequeno grupo, essas três atividades estarão acontecendo na vida do grupo. Ali será um ambiente de ensino mútuo, ali será um ambiente de treinar as pessoas, aqueles que estão, digamos assim, tímidos, né? Nós encorajamos eles, nós ajudamos eles a se desenvolverem, a praticarem, a orarem, a se envolverem, a servirem a célula, né? Então, nós treinamos as pessoas, nós colocamos as pessoas em oportunidades de serviço no grupo, nós descentralizamos as tarefas, esse é o comum numa condução de uma liderança numa célula. E também a célula haverá a edificação por meio da transmissão de vida, transmissão de exemplos, transmissão de testemunhos. Então, essa transmissão de vida, de como temos vivido, isso se torna também uma grande forma de nós prepararmos as pessoas, desenvolvermos as pessoas no reino de Deus. Então, tudo isso vai acontecer numa célula saudável. Ali será um ambiente de ensinar uns aos outros, de treinarmos uns aos outros e de transmitirmos uns aos outros aquilo que temos vivido com Deus, o que Deus tem sido para nós, né? Então, são três áreas de formação e que a célula, uma célula saudável, edificadora, ela vai estar atenta, né, para que o grupo seja edificado. Então, continuando, qual é o foco do ensino, do conhecimento do ensino? É o saber. E do treinamento? É o melhor fazer. E a transmissão? É o ser. Então, são três focos, né, que a célula vai estar desenvolvendo as pessoas. No melhor saber, no melhor fazer e no ser a pessoa que Deus quer que sejamos, né? E a última aplicação que Beong faz aqui sobre os três tipos de formação é apontar para a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele estará conduzindo esses três tipos de formação, usando pessoas, né, como canais, como instrumentos, né? E é o Espírito Santo quem deseja edificar, que está ali para edificar o grupo por meio dessas três áreas, o saber, o fazer e o ser. Vejam bem, a respeito do saber, Jesus, quando fala do Espírito Santo, ele diz que ele é o Espírito da verdade, aquele que ensina a verdade, aquele que aponta para Cristo. Então, ele ensina a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, o Espírito Santo, ele estará ali, presente, para usar nossas vidas, né, no conhecimento da palavra. Ele está interessado em nos ensinar a verdade, né? Então, ele estará presente, conduzindo a edificação do grupo, trazendo o conhecimento que liberta, o conhecimento da palavra de Deus que tanto precisamos. Também nós vemos que o Espírito Santo, ele é aquele que capacita em habilidades, no melhor fazer, no servir. E é o que está descrito lá em 1 Coríntios, capítulo 12 a 14, ali fala sobre os dons. Então, o Espírito Santo é aquele que capacita com dons, com habilidades especiais para servir. Então, a cada um, o Espírito Santo ele dá dons para que cada um sirva. E o alvo do servir é o amor, né? O propósito é o amor. Então, quem ama, cuida. Quem ama, serve.
Quem ama, ajuda. Quem ama está disponível para fazer a diferença na vida do outro. E o Espírito Santo, ele capacita cada um no grupo, cada um que se dispõe, cada um que deseja fazer a obra de Deus, ele capacita com dons, né? E por fim, a última formação, que é a vida, que é o ser, também nós vemos a intenção do Espírito Santo em capacitar cada um a viver essa vida que Deus planejou para vivermos de acordo com a palavra. Porque em Gálatas 5, nós vemos lá que quem semeia no Espírito, colhe no Espírito. E o Espírito Santo transforma o nosso interior, de dentro para fora. E ele produz em nós o fruto, né? Os frutos do Espírito, né? Que é amor, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, fidelidade, mansidão, né? Longanimidade, e paz. Então, o Espírito Santo é aquele que molda o nosso ser. É ele que nos ajuda a viver, né, o Evangelho, a viver os valores da palavra, a ter uma vida transformada, a sermos verdadeiros cristãos, né? A termos vida cristã, vida com Deus. E então o Espírito Santo, ele está presente nas reuniões do grupo para capacitar com a verdade, para capacitar com dons, para capacitar-nos a vivermos o fruto do Espírito. Então, 3 tipos de formação, e a célula, uma boa célula, ela vai estar atenta, né, para ensinar a palavra, a verdade, para que ali seja um ambiente de servir uns aos outros, cada um desenvolvendo habilidades, né, sendo instrumentos de Deus com os seus dons, e também a célula é um ambiente relacional em que nós estaremos, né, trabalhando as vidas para que elas sejam transformadas, para que as pessoas vivam o Evangelho, vivam os valores, os propósitos do reino, né? Então, tem tudo a ver com a vida na célula, com a edificação na célula, com o dia a dia da caminhada que é a célula. Agora, eu queria trabalhar ainda com o ensino de Beong, quando ele fala sobre 3 tipos de ensino bíblico que a célula pode também viver essa edificação. Três tipos de formação já vimos: né? Conhecimento, habilidade e vida. E agora, para completar esse ensino da edificação, Beong vai falar sobre 3 tipos de ensino bíblico. Olha só que interessante que ele trouxe para nós, né? E que a célula também vai trabalhar esses 3 tipos de ensino bíblico. Então, o primeiro, ele chama de palavra na vida. Então, na célula, ali será um ambiente em que a palavra será estudada, será aplicada, né? Então, nós traremos, né, textos bíblicos. Em muitas igrejas, as células elas seguem a edificação da pregação do domingo. Então, o que o pastor pregou no domingo é esse assunto que vai ser trazido para a reunião da célula, e a palavra que foi pregada no domingo, ela será aplicada na vida das pessoas na reunião do grupo. Tem outras igrejas que preferem preparar um estudo dirigido para as células, diferente do sermão de domingo. Então, tem igreja que escolhe trazer estudos específicos para os grupos. Então, esses são exemplos de palavra na vida. Ou seja, um estudo é dirigido, né? Pode ser de Gênesis a Apocalipse. Então, um programa é trazido para a reunião da célula, tá? Um programa de estudo bíblico, seja por meio das pregações dos pastores do domingo, ou então por meio de estudos que são organizados para serem trabalhados no pequeno grupo. Então, esse é o tipo 1 do ensino bíblico, palavra na vida.
A palavra vai ser trazida, né? E nós vamos meditar nessa palavra, buscar aplicar os princípios dessa palavra à nossa vida, tá? Então, palavra na vida. Agora, o segundo tipo de ensino bíblico é o contrário. Veja bem, é o vida na palavra. Qual a diferença de vida na palavra para o palavra na vida? O palavra na vida, o estudo já vem, já está pronto. E a gente vai ter que aprender dele, consumir esse estudo e meditar nesse estudo e aplicar esse estudo que está vindo. Já o vida na palavra é quando alguém na célula traz alguma situação pessoal que muitas vezes vai acontecer, que não é o mesmo que o programa da célula está trazendo. Não é aquele mesmo estudo que está vindo, né, do pastor que pregou ou do que foi passado ali como estudo daquela semana. As pessoas têm demandas na sua vida. Então, digamos que alguém esteja com um problema de fé, mas o tema do sermão, o tema do estudo que foi trazido para a célula, o tema é sobre perdão. Mas aí tem algum irmãozinho lá no grupo, naquele dia, que ele está tendo uma crise de fé. A questão dele é outra. Então, nessas situações, nós não vamos deixar o irmão sem nenhuma edificação. Ele também precisa de uma edificação naquela situação específica que ele está vivendo. Então, quando alguém trouxer alguma demanda particular, alguma situação que ele compartilhe no grupo, que não tem a ver com o ensino que está vindo, né, como programa para aquele dia da reunião, nós não vamos deixar de edificar aquele irmão. Nós, e isso qualquer um do grupo pode ser instrumento de Deus para edificar aquele irmão, nesse caso, né, que eu estou trazendo, que está com um problema de fé. De repente, alguém no grupo, quando ouvir, né, esse desabafo da falta de fé daquele irmãozinho, alguém pode se sentir, né, direcionado a dar um testemunho pessoal de como Deus tem trabalhado na vida dele, como a palavra de Deus, né, que o ensino sobre fé tem sido prático na sua vida, e ele pode, naquele momento, trazer algo da palavra, ou algo que ele tem vivido, mas apontando para a palavra, claro, né? Então, ele aponta para a palavra e alguém pode, naquele momento, dizer assim para aquele irmãozinho: olha, a palavra de Deus diz que sem fé, Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ele trouxe ali o texto, não precisa ser um estudão, né? Mas ele trouxe algum texto bíblico, algum versículo, algum princípio bíblico para aquele irmão. Alguém pode também dizer assim: olha, meu irmão, Abraão foi o pai da fé, né? Ele acreditou no impossível, ele saiu da sua terra para ir, ou seja, ele apontou para a palavra de maneira a edificar aquele irmão que está passando por uma dificuldade na vida dele, algo específico. E no grupo, nós sabemos que, que isso acontece, né? Que essas situações podem acontecer, de alguém trazer uma demanda particular, um problema seu naquele momento da oração, pode ser em qualquer momento, pode ser até no quebra-gelo, na hora do louvor, ou na própria edificação, que tem o programa da igreja, né, que está sendo ali estudado, mas quando alguém fala alguma coisa que precisa de uma orientação bíblica e Deus usa, qualquer um pode ser usado, o líder, qualquer outra pessoa, e aponta para um princípio bíblico e naquele momento precisa ser trazida uma resposta bíblica para uma situação específica, para alguém que está passando por uma dificuldade. Então, naquela hora, quando a gente traz essa palavra que encaixa perfeitamente a necessidade daquele irmão, esse aqui seria o segundo tipo de ensino bíblico, que é a ouvida na palavra. Então, olha só, numa célula, numa reunião de célula, a gente vem com palavra na vida, que é o estudo pronto, né, pela igreja, né, ou pelo líder, que ele preparou, que ele vem, que ele vai trazer edificação no grupo. Mas lá no grupo, a qualquer momento, alguém pode trazer alguma situação particular que precisa de uma direção bíblica clara e pontual. Nesses momentos, seria ouvida na palavra.
seria alguém trazendo uma demanda pessoal e qualquer pessoa no grupo pode aplicar a palavra a essa pessoa, a sua necessidade específica. Isso a gente não tem controle, digamos assim, porque é algo imprevisível. Alguém pode trazer uma situação, um problema, uma situação particular, uma dificuldade na criação de um filho, e a gente tem que orientar biblicamente de como fazer, como resolver, né? Ou então na hora da oração, alguém precisando de uma oração específica, então na própria oração, alguém pode citar um texto bíblico, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E a gente cita lá esse texto bíblico e a palavra está sendo ensinada, só que não foi programado. Foi alguém que trouxe sua demanda naquele dia, uma situação específica, e precisamos ter entendimento bíblico também, né? Como diz lá o autor de Hebreus, habite ricamente a palavra de Deus, né? Em vós. Então, nós precisamos conhecer a palavra para poder exortar, edificar, consolar, confortar aqueles que precisam, não é? Apontar o caminho que muitas vezes, na condução de uma célula, vai ser preciso, seja na hora da reunião ou na interação que o grupo tem durante a semana, em qualquer momento, ou até no discipulado, né, mais próximo, vida na vida, que a gente tiver, né, 1 a 1, ali também vai ter demandas pessoais e a gente precisa saber aplicar a palavra de acordo com as necessidades que aquelas pessoas estão precisando, que são pontuais e são problemas reais que eles estão passando naquele momento. Então, isso não quer dizer... As duas coisas são importantes. Não quer dizer que a gente vai desmerecer aquele estudo que a igreja está trazendo, aquele programa que foi preparado para aquele encontro de estudo. Nós não temos que desmerecê-lo, né? Na verdade, as duas coisas vão acontecer naturalmente num grupo. Um grupo saudável vai ter as duas coisas: palavra na vida, aquele estudo já pronto para aplicarmos à nossa vida, né? Mesmo que não seja algo atual que você esteja vivendo, ou particular, mas mesmo assim a palavra é viva e ela nos ensina e nos prepara para alguma situação lá na frente, né? Se não é um problema hoje, lá na frente pode ser, né? E eu preciso estar preparado, né, com aquele ensino. Mas também, na vida do grupo, nós teremos muitas situações, muitas demandas vindas das pessoas, né, em seus problemas reais e do momento, e a gente precisa saber aplicar a palavra. Então, esses dois tipos de ensino bíblico serão extremamente comuns numa célula saudável. Mas DeLong diz que há um terceiro tipo de ensino. E o terceiro tipo de ensino é o vida na vida, né? Vida na vida. Pelo fato de estarmos juntos, caminhando juntos e abertos para o relacionamento, e esse será, então, uma comunhão que nós viveremos juntos, uma amizade que vamos desenvolver. Então, nós vamos abrir o nosso coração, nós veremos o testemunho de cada um, como cada um está vivendo a palavra de Deus, até os erros dessas pessoas serão motivo para nosso aprendizado, do que não fazer, do cuidado que devemos ter para não cair nos mesmos erros. Então, toda vez que nós estivermos caminhando juntos, próximos, abrindo nossos corações, contando nossas histórias de vida, nós estaremos ali num ambiente propício para aprender uns com os outros no Vida na Vida. Na tua experiência prática de erros e acertos em Cristo, na tua vida, né, nos teus desafios diários, que a gente possa compartilhar uns com os outros. Então, nesse ambiente de testemunho, de compartilhamento mútuo, de abrir nossos corações e sermos verdadeiros e sinceros, ali surgem diversas oportunidades para sermos exemplo para outros e para falarmos que nem Paulo, né? Me imite, né? Como eu estou imitando a Cristo, e aquilo que eu não estou imitando, então não é motivo de imitação, né? Não caia no mesmo erro que eu tenho cometido, mas esse Vida na Vida, ele é poderoso, porque ele é uma referência para nós. As referências são importantes para nós.
como o irmão está lidando com suas finanças, como ele lida com a sua família, como ele lida com as demandas do dia a dia, como ele lidera, como ele serve, como ele testemunha de Cristo, e tudo isso que ele traz, que ele fala, que nós vemos e ouvimos, né? Suas ações, sua fala, seu comportamento, tudo isso é um instrumento poderoso de Deus para ajudarmos as pessoas a crescerem na palavra. Seria a palavra encarnada por nós, né? Sendo compartilhada vida na vida para ajudar o outro irmão a obedecer a palavra, assim como temos obedecido a palavra, né? Então, a célula é um ambiente relacional, é um ambiente em que vamos aprender uns com os outros a praticar a palavra. Então, esses são os 3 tipos de ensino bíblico, de acordo com o meu. Ok, guardem aí essas ideias para lá naquele momento dos grupos, o debate ser abençoador, tá bom? Vamos continuar. O que significa ser igreja, de acordo com o livro de Efésios, especialmente capítulo 2, versículos 14 a 22? Então, eu trago aqui três apontamentos sobre o que é ser igreja, de acordo com esse trecho da palavra de Deus, e aqui eu trago só pequenos trechos para a gente aplicar o que é ser igreja. Versículo 14: pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Então, aqui a gente pode aplicar, né, que ser igreja significa ser um corpo, o corpo de Cristo, né? Que nós conhecemos muito bem essa metáfora do apóstolo Paulo. Então, Cristo, né, foi quem formou esse corpo, ele é o cabeça, e nós somos membros desse corpo, né? Gentios ou não gentios, né? Judeus e gentios formam em Cristo um só corpo, né? Então, um corpo para o Filho de Deus. Nós somos o corpo de Cristo, um corpo para o Filho. No versículo 18, ele continua e diz assim, olha, é por meio de Cristo que todos nós podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família de Deus. Então, aqui, mais uma aplicação, mais uma metáfora do apóstolo Paulo do que é ser igreja. Ser igreja é ser uma família para o Pai, né? E a terceira aplicação, versículo 20, vocês são um templo dedicado ao Senhor. Unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Então, agora é uma casa, né? Ou um templo onde Deus vive por meio do seu Espírito. Então, aqui podemos aplicar uma terceira metáfora do que é ser igreja. É ser um templo para o Espírito Santo, um templo vivo, onde nós somos pedras vivas, né? Nós é que somos o templo de Deus, né? Um templo do Espírito para o Espírito Santo. Então, o Senhor age através de nós, né? Nós servimos uns aos outros e nós somos uma família, um lugar de pertencimento, um lugar de acolhimento, um lugar onde temos uma identidade e um propósito. E nós somos um corpo, né, de partes diferentes, com habilidades e dons diferentes, mas estamos juntos, unidos. E ali nós servimos, nós amamos uns aos outros. Então, 3 aplicações sobre o que é ser igreja. E agora eu queria apontar que a célula, então, ela o que é igreja? Célula é igreja. É claro que sozinha, né? A célula não deve ser independente. A célula, ela faz parte de uma igreja local. E tem igreja que é tão pequena que já é uma célula, né? Já é um pequeno grupo. Mas a partir do momento que ela cresce, mas ela é uma igreja local, ela pode ter várias células, mas as células juntas compõem aquela igreja local. Mas nós podemos aplicar, né, esses 3
das três metáforas de Paulo a uma célula. A célula é uma família. E ela, de fato, se parece mesmo com a família, porque é um ambiente tão relacional, tão próximo, como uma família é. E a célula também é um corpo, e a célula é um templo, né? O corpo, muitos dons, servimos juntos, e é um templo. O Espírito Santo habita em nós e nos usa como sacerdotes da nova aliança, como ministros de Deus, né? Então, a célula é, sim, né, a igreja em miniatura, vamos dizer assim. A célula é uma família, é um corpo e é um templo. Pegando esse texto de Efésios 4, agora, continuamos em Efésios, mas agora eu queria aplicar esse texto, por isso que eu peguei o trecho, né, não é o capítulo todo, né, mas é um bom trecho do capítulo 4, porque eu queria aplicar sobre os 5 ministérios na célula. Então, eu vou ler aqui, tá? E tem algumas partes que estão em amarelo, que seria, digamos assim, que eu estou dando mais relevância, atenção, né, para esses que estão em amarelo, tá? Então, olha só, o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso, né? Rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Todos, né? Todos são chamados, né? A viverem a vocação, todos. E numa célula, a gente pode aplicar esse todos, né? Todos podem ali servir e serem instrumentos do Senhor. Então, todos são chamados para viver uma vocação, seja como a igreja, quando a igreja está reunida, seja quando a igreja está no dia a dia, cada um na sua casa, no seu trabalho. Nós temos que viver essa vocação com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, veja só, veja bem, nós somos diferentes, somos muitos, mas somos unidos no mesmo propósito, né? Então, somos um em Cristo, né? Devemos viver em unidade. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, todos aqueles que foram regenerados, todos aqueles que se converteram, que têm o Espírito Santo, né? Então, ele é Pai de todos esses, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha que verdade fantástica, né? O Senhor, ele quer agir por meio de cada um. E a célula é um ambiente maravilhoso para que cada um seja um instrumento de Deus e um lugar para ensinar esse valor, para que cada um viva esse valor no mundo, no dia a dia. Então ele continua: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então ele mesmo nos concedeu habilidades de servir. Continuando. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Todos os santos, todos os crentes, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos os crentes, todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Então, todos devem crescer, deixar de ser menino, que não tem firmeza, que não se desenvolveu, que é levado por qualquer vento de doutrina. E ele termina dizendo: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. E todo o corpo
bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, né, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vejam bem, esse texto ele fala que cada um é chamado para se envolver. Cada um tem um papel no que é ser igreja. Cada um deve crescer, cada um deve cooperar, cada um deve auxiliar, né? Cada um deve cuidar, se importar, se comprometer, se desenvolver, né? E assim, juntos, né? Focando, né, no amor, né? Seguindo a verdade em amor, nós vamos crescer quando todos, de verdade, se envolvem, servem, são instruídos e ensinados em todo esse propósito que vimos até aqui, do conhecimento, nas habilidades para servir e no ser. E a célula tem essa missão, né, de ser essa família, esse corpo e esse templo, nesse ajuntamento em que nós aprendemos uns com os outros e crescemos juntos. Então, aplicando esse texto de Efésios 4 que nós lemos, o próprio Senhor, né, designou uns para, né, e aí tem os 5 ministérios, né, para um propósito. Que propósito? Aperfeiçoar os santos. Os santos precisam ser aperfeiçoados. E por quê? Para quê? Para a obra do ministério, para melhor servirem, para cada um se envolver no ministério. O ministério é de todos. Todos são vocacionados, como a gente acabou de ler, né? Cada um viva a vocação de maneira digna. E para o quê? Para que todos, sendo aperfeiçoados e trabalhem na obra do ministério, sejam edificados, né? Para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, em outras palavras, Cristo deu à igreja pastores, líderes, para quê? Para que eles aperfeiçoem os santos. E para que isso? Para que os santos façam a obra do ministério. Para quê? Para que o corpo cresça, né? Então, os ministérios precisam ser desenvolvidos, os dons precisam ser exercitados, e a célula é um ambiente em que nós focaremos na atuação de cada um. Agora, aplicando os 5 ministérios, eu vou trazer alguns autores, né, de igreja em célula, que eles vão falar sobre algumas aplicações sobre os 5 ministérios numa célula, tá? Então, olha só, Ralph Neighbor, ele fala de 5 necessidades da célula que tem a ver com os 5 ministérios, né? Olha só, o líder é um capacitador, ele é um facilitador para que o grupo seja edificado uns aos outros. Isso significa, então, que o líder, ele não é o faz-tudo. Quando um líder é o faz-tudo, ele é o cara, tem uma coisa errada. Porque o líder, ele não pode ser o faz-tudo, ele é uma parte do corpo. É Cristo que faz a obra e Cristo quer usar o corpo, não só um membro, né? Então, precisamos trabalhar essa descentralização das tarefas e o espaço para que todos participem, esse uns aos outros. É assim que a edificação vai acontecer no grupo. Então, o líder, ele não é um dominador do grupo, ele é um facilitador, ele é um capacitador para que todos atuem, para que todos cumpram o ministério. O ministério é de todos, a célula é de todos. É até feio, né, quando a célula, todo mundo chama a célula do líder tal, né? O líder tal. Eu prefiro dar um nome para a célula do que ser a célula do líder tal, porque parece uma coisa meio centralizadora, personalista, né? E as pessoas acabam transferindo para o líder a responsabilidade. Não, é a célula do fulano de tal. Mas quando todo mundo entende que a célula é nossa, é diferente. As pessoas participam mais, as pessoas entendem o seu valor e o seu papel naquele grupo, entende? Então, o líder, ele deve ser um capacitador e um facilitador.
E dessa forma, Ralph Nagel vai aplicar as 5 necessidades da célula por meio dos 5 ministérios. Então, o pastor, o dom pastoral. Então, ele vai aplicar assim, ele vai aplicar aquela frase de Moisés, né, falando para Faraó, né, deixe meu povo ir, né? O povo de Deus é chamado para sair da escravidão e viver a promessa de Deus, né? Então, aplicando esse deixe meu povo ir, Ralph Nagel vai aplicar aos 5 ministérios. Então, o pastor é aquele que diz: deixe meu povo receber cuidado. O meu povo precisa ser cuidado. Então, essa voz pastoral no grupo é a voz que aponta para o cuidado do grupo. E toda vez que houver ministração às necessidades das pessoas, sejam elas espirituais, físicas ou emocionais, o ministério pastoral está sendo efetivo no grupo. Precisa ser efetivo. O grupo precisa do dom pastoral. E o dom pastoral não é necessariamente algo que tenha que vir simplesmente de um líder, mas o grupo precisa desenvolver o dom pastoral, por mais que alguns vão ser os modelos para os outros seguirem, mas o dom pastoral é do grupo. O grupo precisa exercitar o dom pastoral, cuidando uns dos outros, né? Uns aos outros, né? Como Ralph Nagel está aqui aplicando. Agora, e o dom de mestre? Toda vez que alguém no grupo ou pessoas no grupo apontam para o saber. Deixe meu povo saber, deixe meu povo conhecer a palavra. O meu povo precisa conhecer a palavra, senão esse povo vai ser fraco na fé. Esse povo precisa conhecer a palavra. Então, toda vez que as pessoas estiverem ensinando no grupo doutrinas, princípios cristãos e o crescimento em maturidade, então o dom de mestre estará em atuação. E a célula precisa do dom de mestre, precisa ser ensinada, precisa saber a verdade da palavra e conhecer a Deus. Então, o dom de mestre é: deixe meu povo saber. E é preciso exercitar o dom de mestre no grupo. E o dom de evangelista? É o deixe meu povo crescer numericamente, né? O povo precisa olhar para os perdidos. Não pode ser só para nós. A palavra de Deus tem que ser também para os perdidos. Então, toda vez que no grupo se apontar para o evangelismo, o dom de evangelista estará em ação, quando levar os discípulos a investirem no alcance de outros para Cristo. E todos também precisam ser ensinados, edificados, preparados para o evangelismo. Então, deixe o meu povo crescer numericamente. Essa também deve ser uma necessidade da célula alcançar os perdidos. Ok? Vamos para o quarto dom, o profeta. Toda vez que tiver uma voz profética dizendo: deixe meu povo ouvir a direção de Deus, né? O povo precisa ouvir a Deus, aprender a ouvir a Deus e seguir e obedecer a Deus. Então, o dom profético é aquele que aponta para Deus, aponta para cima, aponta para o que Deus quer do povo, né? A direção específica e clara para aquele povo. Então, quando apontar para a intimidade com Deus, a obediência a Ele e o se ajustar à palavra, isso é o dom profético, né? Que deseja ver um povo amando a Deus e apaixonado por Deus e obediente à palavra, íntimo do Senhor. Então, é aquele que aponta para: vamos ouvir a Deus, vamos discernir a direção de Deus, deixem o pecado, vivam na luz, né? Então, aquela pessoa, né, que tem aquele zelo, né? Aquela pessoa que também cuida de apontar o que Deus quer que o povo dele saiba e viva, né? Então, é o dom profético. E, por fim, o dom apostólico é aquela palavra que diz: deixa meu povo ir. Aí sim, a gente pegou literalmente a palavra de Moisés, né? Deixa meu povo ir, avançar, né? Quando multiplicar o grupo, expandindo a obra de Deus em novas áreas,
quando formarmos líderes. Isso é um dom apostólico, né? Aquele dom visionário que aponta para frente, para o avanço, para novas células sendo formadas, aquele que olha o todo, né, e vê que o corpo precisa avançar, precisa crescer, multiplicar. Então, aqui é um dom apostólico, né, que deve ser exercido pelo grupo. Não estamos falando dos apóstolos de Cristo, não é isso, né? O fundamento apostólico já foi posto, a palavra já foi posta. Nós não vamos inventar uma palavra, nós vamos seguir a palavra, o fundamento dos apóstolos e profetas, né? Mas nós apontamos para o ensino deles e a visão que eles tinham de avanço, né? A visão empreendedora, a visão de alcance, a visão de formação de líderes, né? Aquele que guia, né? Para viver essa visão, o visionário, o empreendedor, é a visão apostólica de envio, né? A palavra de apóstolo tem a ver com envio. Então, o envio, né? O envio para cumprir a missão, para viver, né, os projetos do reino, né? O povo precisa avançar, né? Então, é uma visão também mais holística, né, do trabalho, levando o grupo para a sua missão e propósito, né, maior, né? Ok? Então, esses dons não são títulos, tá? Necessariamente, mas são funções a serem praticadas, necessidades, como Ralph Nabel fala, necessidades da célula, ok? Vamos continuar. Agora vamos para Edileu. Edileu vai aplicar os 5 ministérios, falando de 5 direções da célula. A célula precisa seguir em cada uma dessas direções para ser uma célula saudável. Então, o pastor, vamos aplicar o pastor. O pastor é aquele que pastoreia, cuida do povo. Então, a direção é para dentro, cuidado, né? Cuidar das pessoas, cuidar uns dos outros. E nós já vimos também as dinâmicas da célula, né? Então, aqui nós vamos aplicar as dinâmicas da célula por meio dos 5 ministérios. Então, o pastor, o foco é para dentro, pastoreando uns aos outros. Aquele que preza pelo pastoreio do povo. E o pastoreio, cada um tem que cuidar um do outro, né? Então, o foco desse pastoreio é a busca pela unidade, por relacionamentos saudáveis, por ajudar quem precisa, cuidar das pessoas, amar. Então, são ênfases pastorais, né? Esse cuidado, né, de cada vida, né, em suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. E o profeta, o dom profético é aquele que aponta para cima, aponta para Deus. A direção é para Deus, ouvir a Deus e ser instrumento de Deus, ser porta-voz de Deus, edificando uns aos outros. E a edificação, como nós vemos lá, 1 Coríntios 14, tem a ver com exortar, confortar ou confirmar, né? Confirmar quando as pessoas estão fazendo o que Deus quer, né? Então, confirmando, né, essa obra, é isso mesmo, continua, é isso que Deus quer, avança, prospera, continua sendo usado por Deus, né? Exortação, quando as pessoas estiverem fora do prumo, então, um chamado a um retorno ao trilho, é a exortação, né? E o conforto, quando as pessoas precisam ser consoladas, né? E ser instrumento de Deus para trazer, então, confirmação da obra que está no rumo certo, exortação quando estiver fora do trilho, para voltar ao trilho, e conforto aos que precisam de consolo de Deus, né? Então, o profeta é aquele que aponta para Deus, vamos ouvir a Deus, vamos discernir a vontade de Deus e vamos trazer o que Deus pede de nós, e vamos edificar uns aos outros como instrumentos de Deus, né? Como porta-voz de Deus, ok? E o dom de mestre, a direção é para frente, né? No sentido de crescimento em qualidade, né? Então, quando houver instrução, né, de uns aos outros e ensino de uns aos outros na palavra, né? Para que o povo avance para frente, né? Não retroceda, né?
não volte para os seus pecados, mas avance, né? Seja fortalecido na palavra e na prática do evangelho, né? Então, o dom de mestre. E o dom de evangelista é aquele que aponta para fora, né? Então, vamos evangelizar os perdidos, vamos atrás daqueles que precisam do evangelho. Evangelismo, né? E evangelismo como corpo, né? O corpo, a célula evangelizando pessoas juntos, né? De dois em dois, um a um, e todos, e ajudando a consolidar essas vidas, né? É o foco evangelístico. E, por fim, a última direção é a apostólica, né? É aquela visão integral, né? De todas as direções, né? Aquele que é o visionário, que está atento para todas as direções, que guia, quando a gente guia um ao outro na visão correta, né? Em todas essas áreas, porque às vezes o dom pastoral vai puxar mais para dentro, o profeta só para cima, o mestre para frente, o evangelista para fora. E o dom apostólico agrega tudo isso no mesmo rumo. Não, todos são importantes, vamos trabalhar juntos, é o guiar, né? Na visão, não perder a visão do todo, tudo isso é importante. Precisamos avançar no todo, né? Então, o dom apostólico do avanço, do envio, sem perder os fundamentos, né? Ok. Continuando com o Edileu, agora ele vai aplicar sobre 5 especialidades médicas, né, por meio dos 5 ministérios e a célula. Então, olha só, o pastor, então, seria mais parecido, né, olhando para a área médica, né, especialidades médicas, seria uma espécie de médico especialista em problemas das juntas, né? As juntas, né, elas estão ali realmente para unir, né, os órgãos, né, e todo o sistema do nosso corpo, né? Então, o pastoreio traz união, né, nos ligamentos. E o profeta seria o médico neurologista, né? É aquele que aponta para a cabeça, né? Então, é da cabeça que parte as decisões, as direções, né? Para o corpo. E a cabeça é Cristo. Então, o profeta, o dom profético aponta para o cabeça. É o neurologista, né? Está tudo ligado ao cabeça, né? A Deus. O dom de mestre seria mais parecido com o médico nutricionista, né? Com o alimento, né? Aquilo que nós nos alimentamos para uma melhor saúde do corpo, né? O dom de evangelista seria uma espécie de médico especialista em transplante de órgãos, né? Ele quer, né, trazer algo para esse corpo, né? Um novo órgão, né? Então ele quer enxertar algo nesse corpo, né? E o apóstolo, ele é o anatomista do corpo. Ele tem um entendimento do todo, né? Uma visão global, né? Ok? E por fim, aplicando os 5 ministérios, eu trago essa aplicação de Edileu, novamente de Edileu, sobre a parábola de uma casa de pedra, né? 1 Pedro 2:5, né? O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, né? E então, por meio dessa ideia, nós vemos os 5 ministérios em atuação na construção desse templo espiritual. E o evangelista é aquele que alcança e traz as pedras, né? Traz as pessoas, né? Para o reino de Cristo. Então, aquele que junta as pedras. Os construtores, que são evangelistas, e que estão apontando para o evangelismo, né? Aponta para encontrar e juntar as pedras que serão usadas na construção, as vidas que precisam ser ganhas e trazidas para o corpo, né, para a construção desse templo. E o mestre, o dom de mestre, é aquele que recebe essas pedras e o seu objetivo é formar as pedras. Então, ele quer dar uma forma a essas pedras que chega, né, fora do formato. Então, ele está ali trabalhando para dar forma correta. Então, as pedras precisam ser quebradas, desbastadas, para se amoldar a pedra angular, a pedra principal, que é Jesus. Então, o dom de mestre ensina, né, ao ponto que ele quer ver, né, cada um se parecendo com Cristo, né, para ter a forma correta, né,
E Cristo é a pedra angular, é a pedra principal, é o modelo da construção. De cada pedra tem que se parecer com o modelo que é Cristo. Então, o dom de mestre vai moldando essas pedras, né, com o ensino da palavra, para que ela esteja adequada para participar da construção, se parecendo com Cristo, né? E o pastor? O pastor é aquele que coloca as pedras no lugar. Então, as pedras devem ser encaixadas no lugar, né? Cada um no seu lugar, na sua função, no seu papel no grupo, na igreja, e devem ser revestidas, né? Para serem preservadas. Então, aquele que está interessado na qualidade dos relacionamentos, né? Que haja unidade, e cada um no seu lugar, pelas razões corretas, motivações certas e propósitos. Então, o dom pastoral é aquele que acolhe e ajunta, né, e cuida, né, e coloca cada um no lugar certo, né? Então, assenta e encaixa o trabalho pastoral. E o dom do apóstolo, né, o apostólico, seria o entender o projeto. Para edificar a casa sobre o alicerce, os construtores devem entender o projeto, a planta, aquele que guia, né, que orienta o todo, né? Encoraja, ele empreende e guia. É a função apostólica, né? De acordo com o fundamento. E o profeta? O dom profético é o controle de qualidade. Essa foi ótima, né? Então, aquele que ajusta, encoraja, construtores que supervisionam uns aos outros para manter a qualidade da construção. Se estiver fora do prumo, ele diz, está fora do prumo, tem que ajustar, né? Se tiver certinho, ele afirma e encoraja, né? Então, é o dom profético, é o controle de qualidade da obra para agradar o dono dessa obra, né? Então, excelente essa aplicação. E numa célula existe, então, um ambiente maravilhoso para aplicar os 5 ministérios. Aqui eu trago agora os dons de maneira geral, né? Olhando para textos bíblicos, né? E aqui nós vamos agora entender um pouco mais, né, quais são os dons e aplicando mais os dons, abrindo mais a ideia, né, além dos 5 ministérios de Efésios 4:11, que está até aqui, olha, a ideia do obreiro apostólico, não é um apóstolo, né, como os de Cristo, mas é o trabalho apostólico, né, a liderança apostólica que precisa, né, profeta, evangelista, pastor e mestre, né? Mas além desses aqui, nós trazemos outros dons em outros textos da Bíblia. Romanos 12, nós enxergamos ali os dons, né? De profecia, de ensino na palavra, de serviço, de liderança, de dar, contribuir, exortar, encorajar, ensino, misericórdia. 1 Coríntios 12, nós vemos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, milagres, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas, administração e ajuda. E outros textos bíblicos, né, apoiam esses outros dons, que é habilidade manual, né, arte, artesanato, e artesanato seria manual e arte de maneira diversa, né, com o seu corpo, né, exorcismo, libertação de pessoas cativas por Satanás, a área do louvor, hospitalidade, intercessão, pobreza voluntária, missões transculturais, né? Então, são exemplos de dons, né? Podemos aplicar também aqui o celibato e o próprio casamento, são dons também, né? E aqui eu aplico todos esses dons aqui dessa lista toda, agora organizando em 3 áreas. Os dons que têm a ver com serviço, né? Administração, governo, misericórdia, ajuda, socorro, servir, hospitalidade, contribuir, repartir. E aqui eu coloco, então, três áreas, né? Isso aqui vem de um dos módulos, acho que é o módulo 2 da transição do Ministério Igreja em Células, ele traz essa aplicação aqui. Então, tem os dons de capacitação, como nós vimos, né, os 5 ministérios de Efésios 4, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, né?
que é capacitação, liderança, presidir, mensagem de sabedoria, de conhecimento e exortação, e os dons de oração e adoração. Fé, milagres, cura, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, na vida em comunidade, numa igreja relacional, esses dons serão muito visíveis, né? Eu cresci numa igreja de programas e poucos trabalhavam, poucos serviam, a maioria ficava sentado no banco, era só participante. E eu era um desses que ficava sentado no banco. A partir do momento, na minha juventude, que eu comecei a participar de uma célula, ali eu fui despertado, como tantos são despertados, né? Desse sono, e a gente começa a descobrir que o Senhor nos chamou para servir por meio desses relacionamentos próximos de um grupo. Nós podemos entender melhor sobre esses dons, vida na vida, servindo, cuidando uns dos outros, amando, que é o grande centro, né? A centralidade de tudo isso é o amor, né? Não é à toa, capítulo 13 de 1 Coríntios está bem no meio dos dons, né? Do ensino dos dons, entre o capítulo 12 e 14, 1 Coríntios. Então, a célula é um ambiente ideal para investirmos uns dos outros, servindo e cuidando, usando os nossos dons que Deus nos deu. Ok, agora, para encerrar o conteúdo, eu trago uma pequena aplicação sobre os 4 estilos de personalidades, tá? De acordo com um material de treinamento, um curso. Quem sabe a gente ainda não oferece aqui esse curso, o curso chamado DISC, que tem também esse título, As Chaves para Relacionamentos Saudáveis, e é uma excelente ferramenta para descobrir a personalidade, né, nossa personalidade, porque na célula, como nós estamos, né, estudando aqui de maneira tão minuciosa, né, é relacional, é um ambiente relacional, e nós precisamos aprender a nos relacionar. Então, uma ferramenta dessa nos ensina a melhor aprendermos quem somos, nossas características, sejam elas positivas ou não, e de que forma eu posso ser útil para o grupo e também aprender a lidar com meus próprios defeitos e problemas. Mas também é uma ferramenta para a gente aprender a lidar com o outro. Então, esse curso ele ensina muitas coisas de como lidar com cada um dos estilos de personalidade e como ter relacionamentos mais saudáveis no grupo, porque esse é o fator fundamental na vida do grupo, é ter relacionamentos saudáveis. Então, nós precisamos aprender a nos relacionar. E isso é maravilhoso também numa igreja em células, porque ali nós seremos treinados nos relacionamentos, vamos aprender a lidar com pessoas tão diferentes. E uma ferramenta dessa é fundamental para entendermos mais, né, esse corpo fantástico que é a igreja e as pessoas em suas diferenças. E como precisamos uns dos outros, mesmo sendo muitos, diferentes, mas nós precisamos, né, caminhar uns com os outros. Então, é importante a gente aprender sobre esses estilos de personalidade. E esse estudo, então, vai falar de 4 estilos básicos de personalidades, que é o D de dominante, o I de influenciador, o S de seguro e o C de condescendente ou criterioso, tá? Então, aí está o DISC. E esse curso vai dizer que todos nós somos, na verdade, uma mistura de todos os 4 estilos. Só que um ou dois predominam, né? Um ou dois são mais fortes em nós e os outros são secundários, né? São menos fortes. Mas nós somos uma combinação desses 4 estilos de personalidade. E esse estudo vai apontar que existem pelo menos 21 tipos diferentes de personalidade, que é a combinação desses 4, de acordo com a força de cada um desses elementos, né? Então, vamos agora aplicar cada estilo de maneira pura, tá? De maneira bem resumida. Então, o estilo D, que é o dominante, é aquela característica de alguém que é determinada, é diretiva, então tem uma personalidade ativa, que gosta de tarefas.
gosta de uma comunicação direta, de tratar questões de maneira franca, de negociar compromissos e alvos numa base de igualdade, gosta de estar à frente e busca resultados imediatos do seu envolvimento no grupo. Então, são pessoas dominantes, de um temperamento forte e dominante. Então, características desse estilo de personalidade. Aquelas pessoas que têm um ego forte, são um pouco impacientes com as fraquezas dos outros, são pessoas diretas, que gostam de mudança, né, que gostam de resultados, né, e faz muitas coisas ao mesmo tempo, tem de ser confrontado às vezes, também tem características negativas, cada estilo, né? Porque ele é muito independente, se deixar, muito decisivo. Então, isso é bom ser decisivo, muitas vezes é bom ser independente também, né? Então, isso são características de pessoas que têm uma liderança nata, né? Mas, por vezes, precisa ser confrontada, porque não é gente que costuma, digamos assim, aceitar seus erros, né? Então, às vezes, passa por cima das pessoas e precisam tomar cuidado com isso, porque elas são muito proativas, decisivas, né? E gostam de solucionar problemas e, por vezes, têm dificuldade com relacionamentos, né? Então, aqui tem algumas frases comuns desse estilo D, né? Eu gosto de fazer as coisas do meu modo, né? Aí você vê se você se identifica, né? Outra frase do D. Deixe-me ser o responsável pela reunião. Gosta de estar à frente, viu? Gosta de mandar. Outra característica do D. Serve de maneira ativa na comunidade. Você não vai ver um D passivo. Você sempre vai ver um D atuando, trabalhando, servindo, né? É uma pessoa muito proativa, né? Vê um problema quer logo resolver. É o estilo D, tá? E o I? Vamos para o I. O I é o influenciador. Então, aquela pessoa inspiradora, mas também impulsiva, né? Muitas vezes não pensa muito antes de decidir, tem uma personalidade ativa, voltada para pessoas, gosta que as pessoas sejam amigáveis, corteses, que ouçam suas ideias e reconheçam suas realizações. Então, são pessoas bem relacionais, né, o I, e são bem comunicativas, e aqui tem algumas características dessa pessoa. Emotiva, né? As emoções às vezes têm muitos altos e baixos, a gente sempre sabe como é que ela está, né? Porque ela é bem transparente nas suas emoções, falante, meio desorganizada, né? Muito estruturada, pessoa otimista, encorajadora, influenciadora, aquela pessoa que induz o outro à ação, mostra como fazer, são características do I, né? Aqui tem algumas frases do I. Eu gosto de fazer as coisas da maneira mais divertida. Outra frase. Vamos aprender compartilhando nossas experiências. É uma pessoa muito relacional. E o I serve por meio de atividades que envolvam amizade e gosta de motivar os que estão fora para se juntarem. Então, é uma pessoa agregadora, né? É a pessoa influenciadora, né? Ok, vamos para o S. O S é o S de seguro, né? Então, é alguém, uma pessoa sólida, simpática, que tem uma personalidade calma e voltada para pessoas também, assim como o I, né? Gosta que as pessoas evitem forçar a situação, que reconheçam com sinceridade seu bom trabalho, que sejam amigas atenciosas e constantes. Então, tem duas personalidades que são mais voltadas para pessoas, que é o I e o S, né? Então, o S também tem essas características, mas o S é alguém mais passivo, o I é mais ativo, o S costuma ser alguém mais devagar, né? Mais passiva, não tão proativa. Características do S, uma pessoa leal, né? Voltada para relacionamentos, um bom ouvinte, trabalha em equipe, é uma pessoa com conteúdo, confiável, possessivo, né? Gosta das coisas para si, resistente a mudanças, não gosta de mudar, adapta-se lentamente, mas é uma pessoa competente e estável, né? Então, estável, não gosta de mudanças, né? É uma pessoa estável. Frases do S.
Eu quero fazer as coisas do jeito mais fácil. Eu quero aprender da maneira que seja melhor para o grupo. O S é uma pessoa que serve sem sentimento de culpa, gosta de servir e é um grande apoiador e conselheiro, ok? Agora vamos para o C de criterioso ou condescendente, né? É aquela pessoa, né, assim como o D, mais voltada para tarefas, né? Só que essa aqui é uma personalidade calma, uma pessoa mais introvertida, assim como o S e o C são mais introvertidos, o D e o I são mais extrovertidos. Então, ser uma pessoa cuidadosa, corretinha, personalidade calma, voltada a tarefas, gosta que as pessoas apresentem os fatos de forma clara e organizada, que estejam bem preparadas para discussões, é uma pessoa muito estruturada, analítica. É importante remover qualquer ameaça em potencial e planejar de forma cuidadosa, aceitando dúvidas e questionamentos. Então, essa é a característica do C, né? Não gosta de ameaças e gosta de coisas muito bem planejadas, né? Gasta bastante tempo para avaliar as decisões. Antes de tomar decisão, avalia muito, né? Pensa muito. Por isso que às vezes é muito devagar também, antes de tomar uma decisão. Então, características do C, aquela pessoa muito pensadora, né? Detalhista, sensível, analítico, controlado, talentoso, perfeccionista, né? Pensa bem antes de falar e de agir, né? Frases do C. Eu quero fazer as coisas da maneira certa, sou criteriosa, perfeccionista. Deixe-me fazer os relatórios do grupo e tomar notas. Eu sou muito estruturada e organizada. E o C serve com sentimento de sacrifício, né? Aquela pessoa que se entrega totalmente por todos, né? Pelo projeto. Preenche áreas que requerem esforço cuidadoso e persistente. Então, aquela pessoa que paga o preço mesmo, que é muito comprometido, né? Então, esse é o C, ok? Então, esses são os 4 estilos de personalidade. Depois eu vou apresentar para vocês, como ferramenta, alguns exercícios para melhor entendermos esses 4 estilos de personalidade. Agora, para compartilhar, como nós hoje estamos com poucas pessoas, então nós não vamos organizar em salas, tá? Mas vamos dar um tempinho para a gente conversar. Não temos muito tempo, mas temos um tempinho para a gente conversar de acordo com tudo que a gente viu aqui. Agora eu queria dar a oportunidade para a gente conversar. Primeiro nós vimos sobre os 3 tipos de formação: conhecimento, habilidade e vida, e também os 3 tipos de ensino: palavra na vida na palavra e vida na vida. O que você acha disso? Você tem aplicado esses 3 tipos de formação e de ensino bíblico? Então, vamos compartilhar sobre isso. Uma segunda pergunta tem a ver com os 5 ministérios que nós falamos e os dons no grupo. Então, você tem trabalhado, estimulado os dons, a sua célula tem sido atuante nos 5 ministérios. E a outra pergunta, que foi o último tema que a gente falou, sobre os 4 estilos de personalidade. Sua célula tem enfrentado conflitos por falta de melhor capacidade relacional? Então, vamos abrir um tempinho para a gente conversar com a turminha que está aqui com a gente. Vamos lá, gente, quero ver vocês. É hora da gente conversar. Tragam suas questões. Vamos lá, gente. Poliana gosta muito de participar, Elias, Pastor Daniel, Pastor Luiz. Preciso de vocês. Esse é o momento da gente conversar. Vocês podem trazer alguma experiência prática de vocês, de algum desses temas, para contribuir, né? Pastor Alexandre, eu logo no começo, que foi o primeiro tema, eu Sim, achei assim muito interessante, porque eu tenho vivido isso na minha família, né? sim. Quando, quando nós começamos com célula, eu descobri que eu estava grávida da Duda, né? E aí nós continuamos a caminhar. Aí depois veio a questão também do pastor Zé Dias, mas mesmo assim nós continuamos.
E hoje eu vejo a Duda trabalhando com célula também. Uhum, Ela toca no Ministério de Louvor. E a menina que eu discipulei, que é a Esté, que se batizou, que está uhum. firme, ela já está ensinando para essa menina também. Então eu vejo assim que é um trabalho em conjunto, né? Aham, A isso. família trabalhando, a célula trabalhando. Hoje Uhum, a Duda já faz parte da célula dos jovens, né? uhum, Mas a primeira célula que ela caminhou, que ela aprendeu, foi a célula comigo, né? uhum, Comigo e o pai dela. Então, é um trabalho assim que muitas das vezes a gente fala assim: nossa, mas parece que não tá tendo fruto, é uhum. só trabalho, trabalho, luta, luta. Mas aí depois a gente vai ver lá na frente, né? Os E agora resultados, né? os resultados. Eu estou discipulando outra jovem também, uma jovem senhora, o nome dela é Kátia, e eu Aham, me vejo assim muito nela, no meu começo, né? No uhum, caso, ela tem 2 meninos. uhum, E eu vejo assim uma capacidade muito grande nela. Mas uhum, quando eu olho para trás, eu sei que vai ser uma batalha, uma luta, mas uhum. eu vejo assim que eu não posso desistir, né? Porque Isso. eu tenho visto isso na vida da minha filha, né? Na minha família. Uhum, Foi muita luta, muita dificuldade, crise, uhum. batalha, mas hoje eu vejo o desenvolvimento dela e eu vejo que ela está ajudando outras meninas também. Você, Então, isso é você, gratificante. você viu, né, que os três tipos de formação, de fato, fizeram a diferença na Duda, né? O do Isso, conhecimento bíblico, as habilidades, hoje ela já sabe liderar, discipular, conduzir pessoas, né? E também na vida, né? Ela tem, de fato, testemunhado de uma mudança, né, de vida e os valores de Cristo na vida dela, né? Então, são as três áreas de formação que você investiu e hoje está colhendo, vendo a multiplicação nas vidas, né? Glória a é Deus. verdade. Amém. Elias. E o que eu tenho a contribuir é o seguinte, a questão do conflito, né? O que eu posso dizer assim de conflito dentro da célula, acho que para começo foi porque nós estávamos juntos, sendo liderados por uma pessoa, sendo que eu tinha saído da minha antiga célula porque era muito distante para mim, e aí eu fui para essa célula que era próxima de casa, certo? E quando eu cheguei nessa nova célula que eu estou hoje, a gente não tinha muita intimidade. E havia alguns conflitos de comunicação, contato. Então, o que que nós fizemos? Foi quando eu comecei a aplicar o conhecimento, esse vida na vida, né? Então, eu disse assim, como eu posso contribuir com conhecimento? Eu passei muito tempo dando a ministração da palavra, e isso fez com que eu ganhasse intimidade dentro daquela célula. Contrapartida, assim que a nossa líder se desconectou da igreja, eu vou dizer assim, eu me senti no posicionamento, sendo apenas membro, de apoiar aquela célula para que ela não se desfizesse. Esse foi um conflito muito forte, porque imagina, a gente levar a palavra, sendo que uma amiga, membra, né, fazia parte da membresia da igreja, sai, aí você tem que controlar o seu sentimento, passar conhecimento para as pessoas, às vezes a gente está dando ali a palavra, mas só Deus sabe como a gente está por dentro. E por conta disso, influenciei uma pessoa também e disse, não, eu estou sentado aqui, mas eu vou levantar pessoas que possam falar essa palavra, e automaticamente veio outra pessoa. E hoje, com um ano, né, mais ou menos um ano que estou lá nessa célula, eu já tenho duas ou três pessoas comigo, quatro, que agora eu posso dividir e dizer assim, eu tenho outras pessoas que podem falar a palavra, mas durante o período que eu fiquei, digamos assim, fazendo esse treinamento, incentivando e tudo para hoje coletar esse fruto é muito gratificante, né? Porque a gente vê assim, a gente até um certo ponto tem a mente fechada, porque você se sente tão responsável, você quer que a coisa aconteça como o senhor deu critério, tipo, eu sou criterioso, até demais que eu acabo sacrificando a mim mesmo, às vezes a família, né? Minha família, porque eu quero que aquilo avance, que aquilo aconteça. E hoje eu tenho já o cuidado
de ter 3 ou 4 pessoas. Hoje a gente faz uma ligação antes do dia da célula para repassar música, repassar visitantes, ter todo um panorama e planejamento. Então, é o que estava e o que está hoje. Melhorou muito. É o que eu tenho para contribuir. Bom, né? A perseverança gera resultados, né? A perseverança em cuidar, em se adaptar, né, às situações, investir em pessoas, né? Porque se desistir, não vai colher nada mesmo, né? Pastor Daniel, quero ouvi-lo falar. Comigo tá ruim porque eu tô muito rouco. Eita, mas Mas fale aí deixa eu alguma coisa que te chamou a atenção. sim, com certeza. A gente viu aquele primeiro ponto em que ele é muito interessante porque a gente tenta o Vida na Vida só dá para fazer quando a gente trabalha o discipulado, 1 a 1, né? Uhum. No máximo 2 a 2, né? É, e a gente, nesse aspecto, como aqui na igreja, como eu já havia dito antes, a gente começou esse ano num processo lento para alcançar a liderança e depois alcançar a igreja. Mas, e aí sim, aí a gente começa a perceber que a gente tenta fazer sempre na célula essa questão, né? Ó, a palavra, fazer com que as pessoas vivam aquela palavra, mas o Vida na Vida, como a gente está nesses passos lentos, entre aspas, primeiro abraçando a liderança para depois se estender, então eu vou dizer que a gente ainda está nesse processo, sim. Porém, quando se trata tanto dos dons, quanto ali daquele, como você citou, criterioso, né? E tantos aqueles outros que parecem ser bem mais, assim, meio que temperamento, que envolve todo o temperamento, todo o estilo das pessoas. Eu posso dizer que a gente, às vezes, tenta. E por que muitas vezes eles acabam se destacando ali na célula? Porque eu percebo que um dos nossos maiores trabalhos como pastores é você tenta mostrar os dons, os ministérios, mostrar para o pessoal das células que todos eles, cada um deles tem um dom sim, todos foram chamados, mas quando você espera esse retorno, ele é um retorno literalmente a longo prazo. Porque algumas pessoas acabam se destacando, e claro, a gente tem que observá-los, né? E acabam tomando para si até, mas justamente pela ausência ou falta de posicionamento de outros, né? Algumas pessoas que a gente vê que, meu Deus, tem um potencial, mas você percebe que elas não querem trabalhar, que elas não querem parece que não querem um relacionamento mais aprofundado, sabe? Em ser um líder, em trabalhar o seu dom. E aí aquela pessoa ali, né, que talvez já se encontre, né, nessa pegada de liderança, ele vai acabar aflorando ali, vai acabar tomando conta no bom sentido, porque ele percebe que os demais não conseguem tomar uma posição. Então, esses que são de incentivo, né, de tomar ali a liderança, vamos lá, eu vou fazer, mas às vezes acaba acontecendo porque alguns outros que ali estão, eles se colocam ali por detrás daquela moita, né? Ah, ainda não, né? Então, assim, é um desafio muito grande você conseguir trabalhar. Isso você passou, eu amei essa parte em que falava de cada um deles. Porque, assim, você conseguir trabalhar eles e dizer assim, calma, sabe? Calma, que ainda tem outras pessoas aqui também que podem trabalhar. Só que, às vezes, você até tenta fazer, mas aqueles que têm um potencial, muitas vezes, eles estão escondidos, eles não querem aparecer, não querem florescer, não querem dar frutos, e se tornam, digamos assim, rogai ao Senhor da Seara para que mande vereadores, né, os trabalhadores, né, para que mande os trabalhadores, porque assim, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas é interessante que dentro da Seara
há muitos que têm muito potencial, mas há outros poucos se sentem justamente aí, como você falou, né, incentivadores, são aqueles que gostam de aconselhar, que querem estar perto, que chegam aqui, ó, que colocam debaixo das suas asas. Então, são muito poucas as pessoas que querem fazer isso. E aí, nesse trabalho, pastor, a gente, claro, a gente tem que ter um cuidado com isso, para que a gente não, para que a célula não veja aquela pessoa somente ela como trabalhadora, e a gente tenta fazer esses ajustes, mas às vezes eu não vou te mentir que é tão difícil quando você... Ontem mesmo, nós estivemos conversando, nós, no caso, André, que eu não. Como o André, ele tem que cuidar das células, ele tem que identificar esses problemas. Eu entro quando ele não conseguiu resolver, né? E eu olhei ele conversando, sentado com justamente dois de uma célula, e o líder daquela célula, porque aquele líder ele sempre dizia, tem um potencial, e eu sei que eles têm, né? Tem um lá que convida tanta gente para ir à célula, ele é uma bênção, mas sabe, ele não quer, eu não sei se ele tem um medo do compromisso, o que que é? A gente tenta se achegar e parece que ele se fecha, sabe? Então, às vezes, o pastor, como você falou, tá ali nas juntas, ele é aquele que está, né, ligando tudo. A gente tenta fazer isso, e a gente percebe a dificuldade que é grande das pessoas entenderem que o serviço da casa do Senhor é o melhor serviço que tem, é o mais prazeroso, é o mais edificante. Você se envolver nas coisas de Deus, você recebe do Espírito Santo de Deus uma capacidade tão poderosa que acabam acontecendo coisas que você diz assim, só o Espírito Santo de Deus poderia fazer isso, porque eu não sou capaz. Mas parece que eles não conseguem enxergar, por mais que seja ministrado. Eu concordo com a irmã, a pastora, que falou que a gente entende que a longo prazo, né, a gente vai conseguir, né? Não, a longo prazo a gente vai conseguir. Então, assim, mas às vezes, pastor, a gente se sente meio de uma batalha, sabe? Entre você tentar segurar um pouquinho quem quer avançar demais e tentar dizer para esses aqui que estão aqui do lado sobre o potencial, a grande bênção que eles são. Meu Deus, como Deus quer usá-los, né, nos dons de serviço, né? Então, assim, pense numa guerra e a gente tem que ter literalmente esse jogo de cintura. Eu digo que jogo de cintura é buscar do Senhor, de fato, essa direção, dizer assim, Senhor, me ajude a trabalhar com os extremos, porque são dois extremos, sabe? E ver isso aí foi maravilhoso demais para mim, né? Poder ouvir sobre cada um deles, né? Ah, foi muito bom, e você olha e diz assim, vou dar mais uma estudada, orar em Isso, cima disso, né? isso. E dizer assim, Senhor, me ajuda a trabalhar diante de todos esses aí que a gente acabou de ver, né? Diante de todas essas personalidades tão fortes, né? Algumas tão pacatas, mas que dentro desse ajuntamento santo aí, né, nos ajude a administrar, para que o reino de Deus ganhe com tudo isso. Amém. Excelente, pastor. Estava com saudade das suas contribuições. Obrigado, Muito pastor. bom, muito bom. Maurício escreveu aqui: a ferramenta DISC que foi apresentada é poderosa, justamente para identificar o potencial de cada pessoa na célula. É verdade. Eu acho que para mim isso é uma das coisas mais maravilhosas no trabalho da célula, é você poder investir nas pessoas e descobrir o potencial de cada uma e dizer para cada uma delas: você tem um dom, você tem uma vocação, se envolva, Deus quer te usar na sua casa, no seu trabalho, na célula. E não tem esse negócio ficar quieto, não. Você, eu sou diferentão. Não, não é, porque nós somos diferentes mesmo, mas existem dons diferentes, né? A multiforme graça de Deus quer atuar em cada um de nós aqui. Você tem que contribuir, você pode participar mais, e a gente poder ensinar isso e trazer o povo, né, para junto, para servir, e juntos nós somos mais fortes, somos melhores, juntos somos bíblicos, né, e podemos ajudar uns aos outros a crescer nesse vida na vida, descobrir o potencial de cada um e desenvolver para o reino. Isso é maravilhoso, é uma das coisas que eu mais amo nessa visão, é poder descobrir os dons, né, os chamados, e ajudar as pessoas a servir a Deus e crescer na palavra, nas habilidades e na vida, né? Então, isso é Pastor, maravilhoso numa célula.
Nosso Assim, tempo está muito só um curto, minuto. mas rapidinho. O que eu acho interessante é assim, todos estão prontos, entendeu? Mas quando a Uhum. gente chega na palavra compromisso, aí tem pessoas que já estão ativas, elas se comprometem, e ali estagna outras pessoas, aí faz o É, diferencial da célula. o dia a dia, né? Vai revelando quem é quem, né? Glória a Deus. Deixa eu terminar, então. Muito bom, gente, essa participação. Muito bom terminar agora as últimas partezinhas da aula de hoje, nossas ferramentas e aplicações finais. Então, vamos para a nossa ilustração, né? A ilustração de hoje tem tudo a ver com essa diversidade do corpo, né, do grupo, e é uma historinha que fala do espírito de equipe. Então, contam que na carpintaria houve uma vez uma estranha reunião. Foi uma reunião de ferramentas para tirar as suas diferenças. O martelo exerceu a presidência. Entretanto, lhe foi notificado que teria que renunciar, pois fazia demasiado ruído, e também passava o tempo todo golpeando. O martelo aceitou a sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso. Disse que o parafuso ficava dando muitas voltas para fazer alguma coisa. Diante do ataque, o parafuso aceitou também, mas na sua vez pediu a expulsão da lixa. Fez ver que a lixa era muito áspera em seu tratamento e sempre criava atritos com os demais. A lixa estava de acordo com a condição que também fosse expulso o metro, que sempre ficava medindo e avaliando os demais segundo sua opinião, como se fosse o único perfeito. Nisso entrou o carpinteiro. E Jesus é o carpinteiro, né? Entrou o carpinteiro, colocou o avental e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a grossa madeira inicial se converteu em um lindo móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a reunião recomeçou e disse o serrote: Senhores, está demonstrado que todos temos defeitos. Entretanto, o carpinteiro trabalha com nossas qualidades. Isso é o que nos faz valiosos. Assim, superemos nossos pontos negativos e vamos nos concentrar na utilidade dos nossos pontos positivos. Todos concluíram, então, que o martelo era forte. O parafuso unia e dava força. A lixa era especial para afinar e limar a aspereza. E observaram que o metro era preciso e exato. Sentiram-se então numa equipe, sentiram então uma equipe para produzir móveis de qualidade. Sentiram-se felizes com seus pontos fortes e por trabalharem juntos, né? Olha só. Essa é a beleza, né? Cristo em nós e a esperança da glória. As dicas de livro da aula de hoje é As Chaves para Relacionamentos Saudáveis, que é esse curso, né, DISC dos quatro estilos de personalidade, e são 3 materiais do Ministério Igreja em Células, tá? Então, As Chaves para Relacionamentos Saudáveis é o curso DISC, o livro de Ed Leu, Edifique a Minha Casa, tornando-se a igreja segundo o propósito eterno de Deus, e daí a gente fala dos 5 ministérios, né? E Joel Comiskey tem um livro maravilhoso chamado Grupo Pequeno Cheio do Espírito. Eu gosto demais, né, desse livro, Como Conduzir o Seu Grupo Pequeno e Usar os Dons Espirituais para a Edificação do Corpo. Infelizmente, eu emprestei esse livro para alguém. Esse negócio, né, discipular gente, mentorear pessoas, eu não sei nem para quem foi que eu emprestei, eu não acho mais esse livro. Vou ter que ir atrás dele. Mas é um livro fantástico, né? Muitas coisas interessantes sobre os dons e o grupo pequeno cheio do Espírito Santo. Ok. Agora a ferramenta. A ferramenta de hoje tem tudo a ver com uma aplicação dos 4 estilos de personalidade. Então, tem um estudinho, tá? Em que explica melhor cada um dos estilos. E a ideia é que vocês possam usar isso, né, como ferramenta, né, de, de melhor entender o que se aplica a você. Então,
Aqui, em cada slide, eu apresento um dos 4 estilos com várias características. E aí, se você vai ler cada uma delas nos 4 estilos de personalidades. E aquilo, cada coisinha que você se identificar, você marca um xizinho aqui nesse espaço que tem. Então, características gerais. Você é exigente, determinado, diretivo, ambicioso, independente, cético. O que for que tem a ver com você, você marca um xizinho. Só que isso aqui tem tudo a ver com o estilo dominante, tá? Como nós somos uma miscelânea dos 4, uma mistura dos 4, só que 1 ou 2 são fortes em nós, são mais visíveis em nós, mas a gente tem alguma coisa dos 4, né? Então, aqui é bom você ler cada um deles e marcar um X naquilo que você se identifica, né? Aí tem os pontos fortes do D, as limitações que ele tem, os problemas, né, que tem que cuidar. Qual é o grande medo do D? Ele é motivado pelo quê? E ele trabalha no ambiente ideal para ele, é nesse tipo de ambiente. Isso aqui tem tudo a ver também com a célula. A gente vai entender melhor cada um e saber como motivar cada um e melhor contar com cada um nos trabalhos que a célula desenvolve, ok? Aqui é o I do influenciador, coloquei um vermelhinho, né, para diferenciar, e aqui tem também as mesmas coisas, características gerais do I, pontos fortes, limitações, grande medo, motivado por e ambiente ideal para o I. E aí você também vai lendo cada um desses, vai marcando o X naquilo que você se identifica. Agora, o S de seguro, também mesma coisa, características gerais, ponto forte, limitações, grande medo, motivado por e ambiente ideal do S. E o C, o condescendente ou criterioso, mesma forma, tem suas características e pontos fortes e dificuldades, medo, motivação e ambiente ideal, ok? Então, eu vou entregar para vocês todo esse material para vocês usarem para melhor compreenderem o seu estilo de personalidade e dos outros, pode usar também na célula, tá? E, por fim, a dica de vídeo é um vídeo bem pequenininho, mas muito interessante, sobre o ID e fazer discípulos e não membros. Tem a ver com o trabalho de cada um no reino e a célula chama todos, cada um, para trabalhar no reino. Ok? É isso aí.